Por enquanto eu quero iniciar a live falando um pouco sobre o porquê da existência desse livro, por que eu resolvi escrever isso. Para falar a verdade, eu tenho projetos de livros já escritos, começados, já iniciados, já tenho até acordados com o editor alguma coisa, mas eu nunca tinha ido até o final, de escrever o livro realmente até o final. E esse livro não estava nessa lista dos que eu já tinha iniciado. Mais ou menos uns 3 ou 4 que eu já tinha começado, já tinha escrito, feito esboço, escrito os primeiros capítulos. Esse livro não estava nos planos mesmo. De repente aconteceu algo que eu vou contar para vocês aqui que me fez, não é nada sobrenatural, fica tranquilo, mas uma percepção que me veio que eu falei, não, eu não posso começar a falar de outra coisa, eu não posso divulgar um outro assunto que não seja primeiro esse daqui, porque eu acho que esse daqui é mais urgente, principalmente para os meus irmãos adventistas, né? Eu, nascido e criado na igreja adventista, então a minha vida pastoral toda foi aqui, e eu falei, não posso começar mais ou menos como foi com os discípulos de Jesus, né? Tinha que começar pelo povo de Israel ali, então eu não posso começar senão pelos meus primeiro. E por essa razão eu decidi escrever esse livro logo. Que razão é essa? De onde vem isso? Bom, eu vou começar explicando um livro da Bíblia que a gente está muito acostumado, que é o livro de Apocalipse, mas especificamente o capítulo 10 de Apocalipse, é um capítulo que eu gosto muito. É um capítulo que mexe muito comigo, porque é um capítulo que conta a história do século XIX da igreja cristã, no capítulo 10 de Apocalipse. Eu não vou explicar o capítulo 10 aqui, porque realmente não dá tempo. Se você quiser, tem hiperlinkado sobre o assunto. Você procura hiperlinkados, Apocalipse 10, que você vai achar isso no YouTube. Eu não vou explicar aqui os detalhes, os códigos do Apocalipse, né? Não vou explicar nada disso, só vou explicar para você o seguinte, que aqui no capítulo 10 a gente tem um relato do que aconteceu no século XIX para o mundo cristão, né? A gente redescobriu a volta de Jesus. A gente não tinha acesso à Bíblia, a gente não tinha acesso aos livros da Bíblia, muito menos estudava Apocalipse ou Daniel, e a gente redescobriu essas verdades quando a gente teve acesso à Bíblia de novo. Isso foi no final do século XVIII e durante o século XIX. E exatamente nesse período a gente descobriu que Jesus ia voltar, uma coisa que estava perdida desde o século IV. Então, desde o século IV, a gente já não esperava mais a volta de Jesus, que a gente achava que tinha acontecido de maneira simbólica, né? De maneira representativa. Enquanto, na verdade, a gente descobriu que o texto dizia que Jesus ia voltar do mesmo jeito que a gente viu ele subir. Então, a gente percebeu que havia uma promessa de um retorno do mesmo jeito que ele veio. E isso trouxe um reavivamento para a igreja cristã no século XIX. Essa redescoberta da volta de Jesus. Só que no final do capítulo 10, o último verso é o que eu quero destacar aqui. Diz assim, Apocalipse 10, verso 11. É um capítulo pequeno, só tem 11 versículos. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então a gente descobre pela Bíblia que Jesus vai voltar. E aí tem aquele momento de vai voltar, mas não agora, né? Como a gente achou que pudesse ser, principalmente nós, adventistas. E aí o texto diz assim, mas vocês ainda precisam fazer uma coisa. Vocês ainda precisam, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu acho interessante mencionar até os reis, porque menciona os nobres, né? Não só para todas as nações, mas também para os nobres dessas nações. E isso é muito interessante, vai fazer bastante sentido para vocês daqui a pouquinho. Mas fica assim que a gente redescobre a volta de Jesus, fica aqui um apelo dizendo que é necessário que se continue profetizando, que se continue pregando. É necessário. E essa necessidade hoje está cada vez mais difícil de cumprir, né? Porque hoje nós temos 3 problemas que têm impedido a pregação do Evangelho, que têm impedido a missão de ir para frente, têm impedido a gente de conseguir cumprir essa necessidade, né? E são 3 problemas que eu quero destacar para vocês aqui. O primeiro problema é a falta de interesse das pessoas.
Hoje em dia, as pessoas estão muito interessadas com muitas coisas, né? E é mais ou menos um pouquinho do que a gente... Vou citar aqui um exemplo alimentar, mas não por causa da questão da saúde, mas quando a gente come muita coisa estimulante, fica difícil de comer coisas que não são tão estimulantes, né? E a mesma coisa tem acontecido na vida. A gente tem muitos estímulos, muitas coisas, muito entretenimento, muito conteúdo, e tá difícil da gente conseguir querer se concentrar em uma coisa só e muito mais numa coisa que é o entendimento das coisas de Deus, das coisas da Bíblia. Então, a falta de interesse tem sido muito grande, até porque as pessoas têm linkado a Bíblia a algo desinteressante. Então isso é um primeiro problema que a gente tem que resolver. A gente precisa pregar que Cristo vai voltar, a gente precisa levar essa missão adiante, mas temos o problema de que as pessoas não estão interessadas muito nisso. O segundo problema é que nós temos um problema de reputação como cristãos. Infelizmente, ao longo dos anos, e aí eu conto o milênio inteiro, os cristãos não deram uma boa representação de Cristo ao mundo. A ponto da gente ter frases famosas, cara, que eu não vou repetir aqui, do Gandhi, né? O problema não é o que Cristo falou, o que Cristo é, o problema são os cristãos, né? Então, a gente chegou num ponto em que a reputação dos cristãos está muito afetada, está muito machucada, né? A gente tem muitos ofensores, inclusive, entre os cristãos. Gente que machuca os outros, né? A gente tem gente que ilude outros. A gente tem líderes que são oportunistas, né? Isso está na televisão, isso está em todo lugar. A gente tem gente iludida por esses líderes oportunistas. Isso tudo pesa na nossa reputação. A gente também tem um problema de... a gente parou de aceitar a transformação que o cristianismo pede para o nosso caráter e começou a exibir uma transformação de forma, de aparência. Então a gente trocou a transformação de dentro pela transformação de fora. E achou que isso resolvia. Não, se eu só mostrar a transformação de fora, eu já mostrei que eu fiz a transformação interior. Mas na verdade a gente sabe que isso não acontece. Então a gente tem muita gente, cada vez mais gente indo para a igreja, botando roupa de cristão, fazendo aparência de cristão, mudando seus amigos, mudando seu jeito de falar, mas o caráter... Quando se trata daquilo que você faz quando está sozinho, quando se trata daquilo que você faz quando está em crise, quando se trata daquilo que você faz quando você é agredido, permanece o mesmo. E aí isso gera um sentimento de hipocrisia. E isso faz com que as pessoas percebam isso. A gente percebe, a gente sabe quando alguém está querendo enrolar a gente. Então, quando a gente tenta enrolar alguém, as pessoas também percebem. Então, além da falta de interesse, nós temos um segundo problema, que é um problema de reputação. Um dos professores me pediu para fazer uma leitura aqui, nesse bimestre, e a leitura é de um livro escrito por um ateu que estuda religiosidade. E é bem interessante porque esse ateu aqui, ele participa das reuniões de teologia e ele realmente estuda a religiosidade, o que isso quer dizer. E ele tem um livro aqui, que é o livro que eu vou ler para essa matéria, que me chamou bastante atenção, coincidiu com esse lançamento aqui. Eu quero mostrar para vocês o livro. O título do livro é o que me chamou a atenção. O título é Críticos Não Cuidadores. Caretakers é uma palavra difícil de traduzir, né? É cuidadores, né? Críticos não cuidadores. Em outras palavras, ele está dizendo assim, era para eles serem cuidadores, porque é isso que o texto bíblico diz. Era para eles serem gente que se importa, porque é isso que diz a Bíblia. Ele leu a Bíblia. Ele sabe o que diz lá. Ele sabe o que Jesus pede. No entanto, eu encontrei foi uma comunidade de críticos. E eu não posso discordar dele em muitos sentidos, né? Não posso tapar o sol com a peneira aqui e dizer que não é assim. Eu sei que tem muita gente que não é assim. Graças a Deus eu conheço muita gente que não é assim. Mas a maior parte das comunidades cristãs, e eu não estou nem falando da adventista apenas aqui, passa por esse problema, porque essa não é uma crítica aos adventistas, essa é uma crítica às comunidades cristãs. Então, nós temos problema de falta de interesse das pessoas para pregar o evangelho, para que elas saibam que Jesus vai voltar. A gente tem problema de reputação, quem são esses que estão vindo falar alguma coisa para mim? E a gente tem o terceiro problema, que é o método. Hoje a gente não tem um método para fazer isso de maneira eficiente.
Na verdade, hoje há uma crise de método no evangelismo cristão. E eu não estou nem, novamente, falando só da Igreja Adventista. Mas todas as denominações estão sofrendo para encontrar um método que funcione no tempo de hoje. Porque para enfrentar a falta de interesse e para enfrentar esse problema de reputação, nenhum método está conseguindo vencer. E há várias tentativas de entendimento, de novos métodos, de criação, várias tentativas. Você conhece várias, né? Formas diferentes que a gente está tentando encontrar para poder alcançar as pessoas. Tem de tudo hoje em dia. No mundo, então, tem de tudo hoje em dia. Tem igreja que parece shopping. Aí no Brasil a gente não tem muito disso, mas em outros lugares do mundo tem. Você vai lá, você consegue, tem loja para comprar, tem coisa para comer, restaurante, não sei o que, tudo para você poder ficar ali em volta para ver se você ouve o evangelho. Então há muitos métodos, muitas tentativas, muitas reuniões são feitas e a gente não sabe, né, de líderes tentando encontrar uma forma, um método de poder alcançar as pessoas. Infelizmente os métodos antigos não funcionam mais porque o mundo mudou muito rápido. O mundo tem mudado muito rápido e os métodos antigos não funcionam. Não adianta você achar que distribuir folheto vai funcionar mais, né? Você não recebe folheto na rua, você não quer pegar. E quando você pega, o que você faz? Você finge que você ficou com ele até a pessoa não olhar mais e você joga fora em seguida. Você não para ler um folheto, né? E se você, por acaso, é uma das raras pessoas que faz isso, você só faz isso porque você sabe que um dia você vai estar distribuindo também, então você quer que as pessoas leiam. Então você, numa representação daquilo que você quer que façam por você, você talvez seja um dos poucos que se aventure a ler um folheto que você recebe de alguém. Mas eu sei que eu estou atirando aqui na probabilidade de que ninguém que está me ouvindo agora faça isso. E bater de porta em porta, por exemplo, que foi um método muito utilizado por anos, né? Hoje em dia, que porta que eu vou bater? Hoje as pessoas moram em condomínios, as pessoas moram em prédios, as pessoas, inclusive, quando moram em casas, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, elas colocam uma plaquinha assim, ó, não bata na minha porta. Não quero saber o que você tem para me oferecer, não bata aqui. Né? E no Brasil a gente não tem essa plaquinha ainda em muitos lugares, mas as pessoas não atendem a porta também. Né? E se atenderem já vão achar que você quer vender alguma coisa e não vão querer, não vão estar interessados. E há inclusive ramos da religiosidade que são profissionais em bater porta e eles também estão tendo muita dificuldade com isso. Então os métodos antigos não funcionam mais. E a velocidade das mudanças é tão tremenda hoje em dia que você inventa um negócio hoje, amanhã já é obsoleto. Então hoje a gente está vendo aí, o Facebook fez toda aquela explosão, já tem gente falando que o Facebook já está em declínio. E qualquer aplicativo novo que surge, vira um boom e a gente já fica esperando quando que isso aqui não vai parar de dar certo, vai parar de ir para frente. E para continuar a dar certo, tem que ficar se reinventando e fazendo inúmeras coisas, gastando milhares de dinheiro. O Facebook funciona até hoje porque tem gasto milhares de dólares para se manter up-to-date, atualizado, conquistando as pessoas. Então as coisas mudam muito rápido hoje. Isso não é uma questão que afeta a religiosidade só, ou a espiritualidade. Isso é uma questão que afeta a sociedade. E as coisas são muito caóticas hoje, né? E as pessoas estão cada vez mais nichadas, então elas são cada vez mais diferentes umas das outras. E há grupos cada vez mais estranhos uns dos outros, e a distância vai aumentando, embora a gente tenha se aproximado, né? A distância entre os indivíduos tem aumentado profundamente. A intimidade tem desaparecido. Então, diante de tudo isso, cada vez mais difícil criar um método que traga a volta de Cristo, que traga a verdade sobre o tempo que a gente está, que traga a verdade sobre a graça da salvação em Cristo para o ouvido das pessoas. Então, a gente tem esses 3 problemas agora. Falta de interesse, a gente tem problema de reputação e a gente não temos um método que resolva esses 3 problemas, né, que alcance as pessoas. E aí eu convido você a olhar na Bíblia o que Jesus tem a dizer sobre método de alcance. E aí você vai encontrar Jesus falando absolutamente quase nada sobre esse assunto. É interessante que ele manda o pessoal pregar. Tem vários textos de Jesus enviando para a missão, né? Inclusive o famoso texto da missão. Vai a todo mundo, ide e pregai. Envia para a missão. E
Mas o que você tem dele falando como é que faz a missão? Você até tem, quando ele envia os 70 discípulos, ele até tem um momento em que ele fala um pouco de metodologia, mas ela está mais falando sobre como eles devem se portar do que com uma metodologia em si. Tem uma frasezinha lá que eu vou ler com vocês aqui agora, que dá um pouco dessa ideia de como é que prega o evangelho, Jesus? Jesus, fala pra gente, como é que prega o evangelho? Você só vai encontrar isso em 2 grupos de texto que estão em Mateus. E é bem curto, bem rapidinho, e a gente se debruça, embora a gente fale muito desses temas, viraram folclóricos entre nós, a gente se debruça pouco neles. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 5, não tem como eu fugir de Mateus capítulo 5. Porque em Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre qual que é o método, o que a gente deve ser como cristãos, o que a gente deve ser como os seus discípulos, como que a gente deve aparecer diante das pessoas como seus discípulos. E aí no capítulo 5, que é o famoso Sermão do Monte, obviamente ali onde ele mais fala do reino, ali você vai encontrar ele dizendo o que a gente precisa ser. A gente precisa ser o sal da terra e a luz do mundo. São as 2 definições que ele dá, o sal da terra e a luz do mundo. No sal ele deixa bem claro, o sal existe para transformar, para fazer a diferença. Se ele não faz a diferença, ele não serve para nada. A não ser para ser pisado pelos homens. Que é mais ou menos o nosso problema de reputação. Se a gente não faz a diferença na vida das pessoas, a gente vira chacota. A gente vira título de livro como esse. Se a igreja não está transformando, se a igreja não está trazendo mudança para as pessoas, ela serve para quê? Então esse é o sal. Ele fala assim, vocês estão sendo chamados para serem transformadores da sociedade, para serem transformadores de onde vocês estão inseridos, para mudarem o quadro das coisas, para trazer o bem para as pessoas, né? O bem você já vai ver de onde que vem da luz do mundo. Porque quando ele fala, vocês são a luz do mundo, ele diz o que é essa luz. E ele diz isso em Mateus capítulo 5, verso 16, que é um texto que você já viu hiperlinkado, você já me viu falar desse texto inúmeras vezes, porque para mim esse texto é um marco conceitual no reino de Deus, né? Ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então como é que faz a luz? O que é a luz brilhar? O que é a luz brilhar diante dos homens? Vejam as vossas, aqui está a palavrinha mágica, boas obras. Boas obras. Então como é que o sal transforma? Com boas obras. Como é que a luz ilumina? Com boas obras. Boas obras são atitudes boas. Boas obras não é o cumprimento dos 10 mandamentos, porque isso aí não é boa obra, isso é para todo mundo. Isso daí é o mínimo que as pessoas têm que fazer, né? Não matar, não roubar é o mínimo, não precisa nem ser cristão para fazer isso, né? Então, o que são essas atitudes boas? São as atitudes que Cristo tinha. Se você virar algumas páginas para frente, for lá para Mateus capítulo 10, que é o segundo momento onde Cristo vai falar de método de alcance, que é muito breve, então presta bem atenção. Você vai encontrar ele falando no verso 11, capítulo 10, verso 11, e ele diz assim, peraí, acho que não é o verso 11, deixa eu confirmar. Perfeito, verso 7 ao 11. Desculpa. Então diz assim, à medida que seguirdes, enquanto vocês vão andando, enquanto vocês vão me seguindo, né? Enquanto vocês forem fazendo o caminho de vocês, indo, pregai. Pregai que está próximo o reino dos céus. Parecido, inclusive, com o que a gente tem que fazer hoje, né? Porque mais próximo do que nunca está. Pregai que está próximo o reino dos céus. Verso 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E aqui, do verso 9 em diante,
Não vou continuar lendo. Ele vai dando postura, a postura do missionário. Mas você viu comigo aqui no verso 7 e no verso 8? São só 2 versinhos em que ele fala do que é para pregar. O reino está próximo. É só isso que você fala. O reino está próximo. Qual que é a fala, Jesus? O reino está próximo. E o que faz? Faz assim, ó. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expele os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso aqui é muito emblemático. Porque quando Jesus fala do que tem que fazer, ele fala, vocês têm que ser sal para transformar, vocês têm que ser luz, mostrando boas obras para as pessoas. Quando for para pregar, fala que o reino está próximo e mostra para eles o que é a graça. Mostra para eles a graça que vocês receberam, distribuam essa graça. Do jeito que vocês foram cuidados pelo Pai, cuidem dos outros. Cuida deles. Cuida. E aqui ele cita coisas que são todas de saúde, inclusive expelir demônios é questão de saúde também. Porque é a saúde das pessoas que estão endemoniadas que fica em risco. E eu não estou puxando aqui, dobrando o texto para parecer de saúde. Não estou fazendo isso não. Eu estou querendo só dizer para você o seguinte. Ele cita cuidado com o próximo. E ele fala quais são os cuidados mais imediatos que os seres humanos precisam. Estejam eles em qualquer categoria. Sejam eles quem forem. Quais são os cuidados que as pessoas mais precisam. E ele está falando assim, ó, cuida delas. Do jeito que eu cuidei de vocês. De graça recebeste, de graça dai. E aqui ele faz um link maravilhoso da graça. Ele fala assim, ó, vocês estão fazendo isso? Isso tem tudo a ver com a graça que eu derramei sobre vocês. Então é a graça que eu dou para vocês que vai gerar como resultado vocês distribuindo essa graça para outras pessoas, cuidando delas. Esses são os únicos textos que você vai encontrar na Bíblia. E se você souber de algum outro, pode colocar para mim, por favor. Pode colocar para mim aí, se você sabe de algum outro texto em que Jesus fala de método de alcance, eu gostaria de saber, porque eu não sou conhecedor de toda a verdade, e eu posso não ter visto alguns textos, eu posso não ter percebido alguns textos. Mas em toda a pesquisa que eu fiz, eu não achei nada além desses 2 trechos, né, e eles repetidos em outros lugares, mas desses 2 trechos, em que Jesus fala, vocês são sal, é para isso que eu estou chamando vocês são luz, a luz vai brilhar com boas obras, e vocês cuidem dos outros e falem que meu reino está próximo. É isso que você encontra. Esses são os parâmetros de Jesus Cristo para a pregação do Evangelho. Fora aqueles da postura e do vai pregar em todas as nações, entendeu? Mas esses são de postura. Estou falando de interiorização do reino. Como é que eu faço para isso acontecer? Como é que eu pratico isso ali para eles? Tá bom, cheguei lá. Já sei a postura. Cheguei lá. Faço o que agora? Agora você cuida deles. É isso que Jesus está ensinando. Em Efésios capítulo 4, agora porque eu confundi o verso 11, né? Porque é Efésios capítulo 4, verso 11, eu quero ler com vocês aqui. Diz uma coisa que tem muito impacto na igreja adventista. Verso 4 de Efésios, capítulo 4 de Efésios, verso 11, diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que algumas pessoas recebem dons, aliás, todas as pessoas recebem dons, e esses dons são diferenciados com o objetivo de edificar a igreja, com o objetivo de fazer com que a igreja se pareça com Cristo. E um deles é o dom de profecia. E nós acreditamos como adventistas que a gente recebeu esse dom no século XIX. E que esse dom veio para nos ajudar naquele momento a nos estruturarmos, a nos unirmos como povo, não nos separarmos, né? E sabemos qual que era a nossa missão naquele contexto. E eu não duvido que isso aconteça mais por aí. Eu não duvido não, porque Deus deu dons. E entre esses dons está esse dom de profecia. E, no entanto, a gente recebeu essa mensagem de Deus. E o que Deus mandou para a gente nessa mensagem? Quero mostrar para vocês um pouquinho do que Deus mandou para a gente nessa mensagem. Lê comigo aí, olha. Está no Conselho sobre Regime Alimentar, escrito por Ellen White. Estou pegando esse texto da página Ellen White Sincera. Então um salve aí pro pessoal da Ellen White Sincera. Muito boa a página de vocês, porque separa muito bem esses textos de Ellen White. E diz assim:
Quando devidamente conduzida, a obra de saúde é uma cunha de penetração, abrindo caminho para que outras verdades alcancem ao coração. Então a gente está sentado, fazendo reuniões e pensando o que a gente pode fazer para alcançar as pessoas, para tocar elas, para fazer com que a gente atravesse as barreiras da reputação, do interesse. Como que a gente faz para alcançar o coração das pessoas? Está escrito há mais de 100 anos. Está escrito desde o século XIX, quando Deus se manifestou para a gente. E ele falou assim, usando essa mensagem de saúde, que vocês vão entrar no coração das pessoas, vocês vão conseguir alcançar o coração das pessoas. Eu mostrei para vocês na Bíblia, eu estou mostrando agora no Espírito de Profecia, para vocês verem o que está sendo dito ali sobre essa mensagem. Por que ela é importante? Porque no tempo que a gente está, nós já temos um soprar do Espírito avisando para a gente qual que é o melhor método, qual que é a melhor forma de se expressar essa vida do reino, essa pregação do reino, no tempo que a gente está, do século XIX em diante. E aí, ela diz ainda assim, olha, alguns líderes não têm reconhecido nela, na questão da reforma de saúde, sua relação para com a obra da mensagem, como o braço direito do corpo. Essa palavra é muito importante, braço direito. Braço direito, muito importante. Porque o braço é aquilo que executa o que o pensamento pediu, né? Então o braço ele é parte do processo de execução. O braço é aquilo que você estica para alcançar. O braço é a manifestação dessa mensagem que a gente tem para o último tempo. Enquanto pouquíssima consideração tem sido mostrada a este departamento por muitos do povo e por alguns do ministério, o Senhor tem mostrado por ela sua consideração, dando-lhe abundante prosperidade. Então, aqui está quando eu debati com esse texto, eu falei assim, eu preciso prestar mais atenção nisso. Quando eu me debati com esse texto, eu percebi, o meu povo precisa acordar para essa revelação que já está feita. E que a gente tem perdido, a gente perdeu ela com o tempo. A gente perdeu ela na nossa vida cultural cristã adventista. Ela tá se esvaindo, ela está desaparecendo cada vez menos, cada vez... O que está acontecendo? E aí tem um texto que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, que é muito interessante. Diz assim, a reforma de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo. A gente sabe quando Ellen White fala de mensagem do terceiro anjo, ela está falando de justificação pela fé. Ela está falando de graça. Nossa, mas não foi isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, verso 8? De graça recebeis, de graça dai. Não há uma relação de graça com o cuidado com o outro? A mesma coisa está acontecendo aqui. Ela fala, esta mensagem de saúde está intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo. Mas ela não é a mensagem. Que fique bem claro. Não é para pregar de saúde. Não. Isso é o jeito de praticar, de viver, de ajudar o próximo. Porque isso é o efeito da graça sobre a gente. Nossos pregadores devem ensinar a reforma de saúde, mas não devem fazer disto o tema predominante em lugar da mensagem. Então está muito claro, está muito equilibrado, amigos. Quem desequilibra somos nós. Está muito equilibrado. Devemos sustentar toda a reforma com zelo, mas devemos evitar a impressão de que somos vacilantes e sujeitos ao fanatismo. E aqui ela descreve 2 grupos que existem hoje na igreja. 2 grupos. Os vacilantes e os sujeitos ao fanatismo. Eu quero dizer que eu sou um que fui dos vacilantes. Eu não me considero mais dos vacilantes, porque eu estou lançando esse livro, inclusive porque eu deixei essa mensagem entrar na minha vida. Mas eu já fui um dos vacilantes. E eu vou dizer por que existem esses 2 grupos. Os dos vacilantes e os dos fanáticos. Porque os vacilantes, eles tentam proteger suas próprias vontades. Eles falam assim, eu não vou querer saber de saúde não, porque os caras vão querer mexer na minha dieta. E eu vou deixar de comer aquelas coisinhas que eu gosto tanto. E se você conhecer a mensagem de saúde, você vai ver que ela não está preocupada com isso. Mas te venderam isso. E aí você foge. E você também tem medo dos extremos, né? Eu vou até usar as palavras aqui do filho de Ellen White, o Willie White, escrevendo sobre a mensagem de saúde. Ele fala assim, muita gente tem dificuldade de entender a mensagem de saúde como ela é, relacionada à graça, porque
os seus maiores expositores são gente que normalmente é magro, que parece que está doente, e sempre com o rosto carrancudo, né? E eu também senti a mesma coisa. E eu vi as mesmas coisas e vejo até hoje as mesmas coisas. Isso faz a gente fugir desse assunto. Mas a gente não pode fugir desse assunto. A gente não pode entregar ele a Satanás. A gente não pode deixar o diabo roubar essa mensagem de nós, porque a gente tem medo dos extremos ou tem medo de que nossas vontades vão ser questionadas. Nós não estamos aqui fazendo nossa vontade, estamos fazer a vontade de Cristo. E o outro grupo são dos fanáticos. Esses, além de não aparentar saúde, eles têm uma entonação não cristã. Porque eu vi esses caras pregando e falava assim: ué, não parece Jesus falando, né? Duro, pesado, muitas vezes destruidor, separatista em vários momentos. Não parece Jesus falando. O tom é o tom. Você pode falar a verdade. Você pode usar textos bíblicos que são verdade, mas o seu tom tirar toda a verdade daquela palavra. E você via isso. E aí tem esses dois grupos. E esse livro é um convite que eu faço para que esses dois grupos não existam mais. Que a gente encontre essa mensagem de maneira equilibrada, porque ela vai fazer diferença para a gente pregar o evangelho no tempo do fim. A nossa mensagem não é essa, tá bem clara. Nossa mensagem é essa daqui, ó. Deixa ela falar. São estes os nossos temas. Cristo crucificado pelos nossos pecados, Cristo ressuscitado dentre os mortos, Cristo nosso intercessor perante Deus. E intimamente relacionada com estes assuntos acha-se a obra do Espírito Santo, representante de Cristo, enviado com poder divino e com dons para os homens. Essa é a nossa mensagem. Mas como é que a gente prega ela? A gente prega ela cuidando das pessoas. Como que a gente cuida das pessoas? Com a mensagem de saúde que a gente recebeu. Nesta mensagem de saúde que a gente recebeu, a gente descobriu, a gente aprendeu, Deus ensinou pra gente 8 remédios da natureza. 8 remédios que, quando são colocados em prática, e a gente tem 100 anos de prática em colocar esses remédios na vida das pessoas, os resultados têm sido tremendos. Então a gente tem um negócio que é, inclusive, testado, que funciona. A gente tem esse conhecimento. Não só a gente não usa ele, como a gente não usa ele pra gente, né? Nem usa ele para o próximo. E eu quero só lembrar para você que o foco do cristão não é usar para si mesmo, é usar para o próximo. Então, outra coisa que eu via que me deixava de cabelo em pé, embora eu não tenha mais cabelo, é quando eu via alguém pregar saúde como se fosse teologia da prosperidade. Faça isso que você não vai ficar doente, que você não vai ter câncer. Como se os efeitos do pecado pudessem ser cancelados. Não é disso que se trata. Não é para você viver melhor. Por isso que eu estou batendo tanto na tecla que o nome do livro, Ciência do Bom Viver, originalmente se chamava Ministério de Cura. Porque não é sobre você viver melhor, é sobre você fazer o bem para o próximo. É você ter um ministério para curar, para ajudar, para tocar as vidas. E aí no próprio livro, ela diz assim, ela diz o método de Cristo, ela resume o método de Cristo. Unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. Vou parar aqui só para frisar o unicamente. Não tem outro jeito. Você pode inventar o que você quiser. Pode inventar aplicativo novo. Eu já fiz aplicativo de estudo bíblico. Legal, muita gente acessou. Maravilhoso. Mas unicamente o método de Cristo é que vai trazer. Não pode ser a ideia mais maravilhosa que for. É só isso aqui que vai funcionar. Como é que é? Era assim, ó. Ele se misturava, Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Opa! O que Jesus tinha no seu coração? Desejo pelo bem do outro. Então não era uma aparência. Ele não montava uma cara de cristão. Ele não parecia que ele era gente boa. Ele queria o bem das pessoas. Ele desejava o bem das pessoas. Então, se a gente quer de verdade fazer evangelismo nesse tempo, a gente precisa se misturar e querer de verdade o bem das pessoas. E como é que a gente manifesta isso? Igual ele manifestava, com simpatia. Não é com carrancudo. Não é com sermão comprido. É com simpatia. E aí ele ministrava-lhes as suas necessidades. Jesus ia e atendia eles no que eles estavam precisando. E aí
Então ele tinha confiança deles. Ele dizia assim: vai e faz o mesmo. Que é isso que segue-me significa. Vai e faz o mesmo. Repete isso aqui. Deseja o bem de alguém. Manifesta simpatia por ele. Cuida das necessidades dele. E aí, pede para que ele faça o mesmo. É isso. É isso. E eu vendo tudo isso, eu falei que eu preciso de algum jeito trazer isso para as pessoas. Elas precisam reencontrar essa mensagem. E assim, eu sou uma pessoa que normalmente quando faço alguma coisa eu começo despretensiosamente. Eu nunca crio expectativas. E mesmo para esse livro, eu não estou criando expectativas. Eu tenho orado muito por ele, orei em todo o processo de confecção dele. Mas eu preciso confessar que esse livro tem uma intenção ambiciosa de alcançar o maior número de adventistas possíveis e de não adventistas que se interessarem pelo tema também, para que essa mensagem seja restaurada no nosso meio, de maneira equilibrada, e que a gente se apodere dela para fazer o bem, que a gente se apodere dela para causar o bem nas pessoas. Eu estou falando aqui de evangelismo, mas se a gente pegar e tentar usar como método evangelístico, também não vai funcionar, porque a minha intenção é outra. A nossa intenção tem que ser a mesma de Cristo, desejar o bem das pessoas. E a gente tem condição de ajudar, porque Ele deu pra gente as condições da gente ajudar. Ele ensinou, Ele falou, faz isso aqui. Faz isso aqui que vai dar certo. São 8 remedinhos da natureza. Se ensinar isso aqui para as pessoas, vai mudar a vida delas. E se você duvida, é só olhar as clínicas adventistas que estão cheias de gente interessadas nisso. E gente que não é da igreja, gente que não está nem aí para o cristianismo muitas vezes, se depara ali com os 8 remédios. Não tem forma que tem funcionado melhor nos tempos de hoje do que as nossas feiras de saúde que a gente tem realizado. Todas as vezes que a gente mexe nisso da maneira correta e adequada, funciona em qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos na Austrália fazendo isso. Eu tenho amigos... Missão no meio dos secularizados. Os caras que não querem nada saber de igreja, estão ali fazendo missão, tocando corações por meio dessa cunha de penetração para os corações delas. Cuidando, desejando bem. Desejando bem. Sabe o que acontece? Eu não posso chamar o método de cuidado, mas o método do reino é cuidar das pessoas. Não é um método, é só o que o reino é. Mas quando a gente cuida das pessoas, a gente restaura a nossa reputação. Quando a gente cuida das pessoas, a gente cuida delas naquilo que elas têm necessidades, a gente alcança elas naquilo que lhes interessa. Então aquele problema de interesse fica resolvido, aquele problema de reputação fica resolvido, aquele problema de método fica resolvido. Você está entendendo? Então me empolga falar disso, me empolga escrever sobre isso. Escrevi esse livro em pouco tempo. Eu sentei, eu falei, eu vou ter que fazer. Eu tinha feito um retiro que eu tinha tentado ensinar isso para as pessoas. A gente passou um final de semana, eu falei, eu preciso de um final de semana com as pessoas. Eu era departamental de saúde na Paulista Sul. Passei um final de semana com elas, explicando só para os líderes de saúde todos esses conceitos. Foi muito mais do que isso. Mais gente me ajudou e contribuiu. Eu estou fazendo aqui uma live curta para explicar. O livro vai explicar muito mais. E quando eu saí e vi as pessoas conversando comigo sobre a transformação da visão sobre essa mensagem, eu falei, eu preciso escrever sobre isso mesmo. Então eu estava lutando para não escrever sobre isso, porque eu falei, quem sou eu na fila do pão para falar de saúde? Né? E aí eu senti Deus me empurrando para isso e eu falei, tá bom, então eu vou. E aí eu lembro que eu me sentei no meu escritório na época e com oração eu escrevi o livro e eu fui escrevendo. Eu acho que levei por volta de... Foi menos de um mês escrevendo, mas intensos, em cima do texto todo dia. E hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar isso com vocês e fazer o seguinte... E fazer você lembrar que não é porque os Estados Unidos está quase entrando em guerra com o Irã, ou estava quase entrando em guerra com o Irã, que Jesus está voltando. Não, ele está voltando por muitas outras razões. Essas coisas de guerra nem me afeta, porque Jesus até falou que isso aí eram só sinais, que não representavam nem o começo. Aliás, representavam só o começo, né, das dores e não sinais realmente da sua vinda. Mas a degradação humana, a degradação da moral humana, dos valores humanos. A gente não consegue mais viver como
como antigamente, né? Estamos todos doentes. As maiores doenças hoje são as mentais. Elas estão... há uma epidemia no mundo hoje, uma epidemia de narcisismo, uma epidemia de ansiedade. Epidemia. Estou falando epidemia aqui, não é palavra bonita, não. É dado, epidemia de ansiedade. Quantas pessoas com problema de estresse, depressão, e sem mencionar os problemas físicos que todas essas coisas têm causado. Então, por mais rico que seja a pessoa, os reis, lembra do texto de Apocalipse 10:11? Os reis, ou por mais pobre que seja a pessoa, todos nós estamos em necessidade de saúde no tempo que a gente está hoje. Essa é a grande crise humana, fora de valores, fora a moral. A grande crise humana é de saúde. E a gente tem uma mensagem que fala como cuidar disso. Como eu posso ajudar o meu irmão nesse processo? Como eu posso ajudar o meu irmão nessa hora difícil? E a gente tem ou vacilado fugindo dela, ou fanatizado ela de uma maneira que ela se torna intolerável. A gente precisa voltar a entender esse tema, a gente precisa voltar a estudar esse tema. E eu espero de todo o meu coração que esse livro se espalhe pelo Brasil. Eu não tenho a menor expectativa financeira sobre esse livro. A minha expectativa é que ele se espalhe para o maior número de pessoas, principalmente dentro do nosso grupo de adventistas. Eu quero que você que está aqui assistindo essa live, divulgue esse livro para os seus amigos, para a sua igreja, leve para o maior número de pessoas que você puder, porque eu acho que a gente consegue recomeçar essa conversa de um jeito que pode realmente fazer diferença pra gente nesse tempo que a gente tá. A gente quer pregar, cara, a gente quer falar que Jesus está voltando, e ele tá. E a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente pode fazer mais. Então, esse é o meu apelo para você, que você se envolva com a pregação de Cristo no tempo do fim. Ele está voltando. E que esse livro seja uma ferramenta para acordar a nossa igreja para isso. A Bruna tá toda emocionada aqui. Eu também tô, porque para mim é uma coisa que realmente se muitas pessoas lerem e se esse livro causar uma conversa sobre esse assunto, eu já vou ter estado feliz de ter ajudado de alguma maneira. Então, com isso em mente, eu quero agradecer aqui as pessoas que me ajudaram. Quero agradecer você que está na live aqui. Tem 42 pessoas aqui nesse momento na live. Fora as pessoas que estão no Instagram. Valeu porque você veio, porque você atendeu meu chamado. Está aqui o Rafael Reis, meu brother. A Mara, Dani, Alexandre Sou, Ayrton Alencar, Dijane, a Ruth, grande Ruth. Olha só, a Sula, Bartolomeu Manhães. Tô intrigado. Tô intrigado. Sula. Valeu, gente, por estarem aqui, mas quero fazer alguns agradecimentos especiais aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, o Jonas Emídio, meu brother Jonas, que me ajudou a encontrar alguém que fizesse a correção do livro, e também me ajudou. Ele tem uma livraria em Itu, e aí tá até já aparecendo o endereço da livraria dele, né? Olha só que legal. A foto não está aparecendo? Agora apareceu. Tá sim. Ele tem uma livraria e a livraria dele é que vai fazer a distribuição para mim dos livros. Então, você vai comprar ele pela internet, mas na livraria dele tem os livros físicos e ele está me ajudando nessa distribuição com todo o know-how que ele tem sobre livros. Muito obrigado, Jonas, em todos os processos. O Matheus Cardoso, que foi o editor do meu livro, me ajudou demais. Colocou as coisas no lugar, me trouxe coisas novas, contribuições que podiam ser muito positivas para o livro. O Matheus Cardoso foi assim essencial para esse processo. Agradeço a ele aí também. Agradeço ao Dr. Paulo Silas, que foi o primeiro a ler o manuscrito e fazer uma análise crítica dele para mim, né? Uma análise teológica, crítica. Foi muito boa vontade da parte dele dedicar esse tempo para fazer essa leitura. Rafael está pedindo o telefone do Jonas. Já vou passar.
Mas então, Dr. Paulo Silas, muito obrigado aí pela sua dedicação de tempo. Ele leu o livro e ele escrevia do lado. Depois ele dedicou tempo para me chamar na casa dele, a gente sentou junto e ele analisou comigo cada coisa. Foi realmente uma dedicação da parte dele, bastante energia, e eu agradeço muito. Agradeço também ao Christian Bineman. Christian Bineman é o responsável pela capa que vocês viram. A capa muito legal, gostei demais. O Christian, eu trabalhei com ele por 4 anos no departamento de comunicação. Ele era o designer lá, o fotógrafo, como vocês podem ver pela fotinho dele aí, né, de perfil. Ele é um cara muito, muito bom, muito capaz, muito inteligente, muito criativo, e ele me ajudou aí no processo de diagramação do livro, que é botar tudo aquilo no lugarzinho, as letras no lugar, e também fazer o design, tudo que a diagramação envolve, tudo que o design das capas envolvem para as versões internacional e em versão brasileira, né? E o Willy, meu amigo Willy Santos, de Campos dos Goytacazes, meu brother, que me ajudou com o site fequecuida.com.br, lá que você vai conseguir adquirir o livro. O Willy Santos, brigadão, cara, não me ajudou com o site, tem me ajudado em vários assuntos, inclusive com design, né? Aquela foto legal do cara segurando o livro, que eu uso muito, com um óculos do lado e tal, foi ele que montou, também é designer esse menino, rapaz, web designer, tudo isso aí, cheio de talento. Willy Santos, minha amiga Thales BFF, meu pai, olha aí, ó. Meu pai, porque o patrocínio é muito importante, né? Patrocínio nessas horas de publicação independente é muito importante. Valeu, pai, obrigado. Thales também por ter ajudado, ter contribuído nessa parte do processo. Valeu. Sem vocês eu não teria conseguido. E, por fim, quero agradecer uma galera que talvez nem saiba que eu estou lançando agora, porque eu não sei se eu consegui alcançar todo mundo, mas a galera que esteve lá no Retiro em 2018. Aliás, eu escrevi esse livro no final de 2018, depois desse retiro, né? Esse foi o retiro que eu mencionei para vocês, que mudou minha vida, porque esses líderes aí da Paulista Sul, de saúde, foram lá e participaram de tudo que a gente fez e participaram dessa transformação de mente e deram feedbacks maravilhosos sobre isso. E eles foram minha inspiração para eu escrever esse livro. Foi o efeito da mensagem na vida deles que me fez escrever esse livro. Então eu agradeço muito pela dedicação deles no trabalho na Paulista Sul e também por terem me inspirado aí nesse processo. Eu já vou abrir para as perguntas e já vou ler o que vocês estão comentando aqui. Deixa eu só chamar a Bruna para a tela.